Eu falo sobre a comunicação verbal ser só 6, 7% daquilo que a gente entende. Então, o que é o resto? Vamos aprender? Vem comigo que nós vamos conversar um pouquinho sobre expressão corporal. Expressão corporal. Pois é algo que no teatro a gente conversa muito sobre esse assunto, porque na verdade atores estudam o que o corpo está comunicando, não só as palavras, porque é exatamente isso que acontece. E para falar uma língua, é muito importante a gente aprender que só focar naquela 6, 7% que a gente não está entendendo a metade, ou 70% a gente não está entendendo ainda, não é aquilo que a gente tem que focar. A gente pode observar outros elementos, né? Então, o que eu quero dizer com a expressão corporal? Na hora que a gente está aprendendo a falar uma língua, a gente começa a ver gestos, a gente começa a fazer mímica, a gente começa, às vezes, a apontar, fazer desenho, né? Claro que eu não quero que as pessoas tenham o conhecimento de expressão corporal que um ator tem para aprender a falar línguas, mas a gente pode começar a observar. Então, lembra naquele filme que eu falei que precisava... naquele vídeo que eu falei que precisava escutar inglês sem entender e que aí as cenas a gente ia entender, por exemplo, quando um casal tá brigando, vai se separar, a gente consegue perceber sem entender uma palavra só pela expressão corporal. A gente pode perceber que duas pessoas vão cometer um crime no filme pela forma que elas estão caminhando, que elas estão falando uma com a outra baixinha. Tudo isso é expressão corporal. Então a gente começa a observar um pouquinho e deixa o nosso conhecimento da realidade, o nosso conhecimento das relações humanas, o nosso conhecimento de como as pessoas se interligam, atuar. Então a gente vai assim, deve ser que eles estão falando sobre isso. Sim, no começo, quando a gente está aprendendo uma língua, esse deve ser é o que a gente tem que se agarrar. Meu Deus, a única coisa que eu consigo chegar à conclusão é que deve ser que eles estão brigando. Deve ser que eles vão assaltar um banco, né? Deve ser que a pessoa está me falando sobre a vez que ela viajou para a Tailândia, porque eu entendo Thailand. E a pessoa está contando muito alegremente sobre isso. Entende? Então, no começo, a gente se agarra assim ao deve ser. E com o tempo, a gente vai escutando, o nosso cérebro, lembra que eu sempre comento que o cérebro sozinho ele vai decodificando algumas palavras, ele vai começando a moldar o nosso ouvido a entender aquilo, e a gente começa a deixar, é um processo gradual, é um processo bem gradual. No começo a gente começa a escutar e entende 10% do que a gente escuta, começa a ir tateando isso, mas deve ser que ele tá falando isso. Eu tô vendo que pela entonação, pela expressão corporal, a pessoa tá com raiva, então deve ser uma coisa ruim. Ou não, que a pessoa tá sendo agradável comigo, deve ser uma coisa positiva, deve ser isso que ele ou ela tá querendo me dizer. E gradualmente o ouvido vai aprendendo, vai decodificando 30%, depois 40%. Então, o que acontece antes é que o cérebro comece a entender, até que chega o ponto onde que tu entende 85% das coisas que tu tá entendendo, mas não consegue se expressar em 85%, se expressa em 30%. É assim que vai caminhando a fluência. Quem já morou no exterior vai concordar comigo plenamente, porque é esse o processo. Então, primeiro a gente começa a entender para depois ensaiar falar. Então, para chegar no que entende e fala, gente, demora um tempo. Falar línguas não é uma coisa que acontece da noite pro dia, tá?
Falando um pouquinho sobre a expressão corporal, né? Não só no aprendizado de línguas, ela é muito importante a gente observar a expressão corporal dos outros. A gente também é muito importante isso para nossa vida pessoal, né? A gente desenvolver a active listening, a escuta ativa, é uma coisa muito importante se tu quer manter relacionamentos saudáveis, não é só para aprender inglês, mas precisamos desenvolver isso para aprender línguas, né? Se eu quiser também entender melhor as coisas que estão acontecendo ao meu redor, a expressão corporal é algo muito importante. A gente começar a observar as pessoas, como é que elas estão, como é que tá a energia delas, inclusive. Gente, esse papo de energia não é um negócio é só pra quem é místico. Papo de energia somos nós, seres humanos são energia, nós somos energia e não só matéria. Matéria é energia. Em movimento que forma matéria, né? Então não é um papo científico, não é um papo místico. Então nós precisamos, porque tudo são elementos quando a gente está aprendendo uma língua que a gente precisa usar, tá? Eu tive um trabalho maravilhoso ano passado, que vê como é uma coisa importante, né? Que eu até vou deixar um depoimento aqui nesse vídeo também. E você vai depois poder apreciar nos vídeos, no vídeo, que aquilo realmente teve um efeito muito bom. E eu fiquei muito feliz, por isso que te agradeço pelo trabalho que nós desempenhamos. Achei assim que aquilo combinou comigo. É como se diz assim, foi uma coisa que eu me achei dentro daquela proposta que você sempre me apresentou, naquela proposta que você sempre me direcionava, comentava, e nós discutimos juntos e chegamos a uma conclusão. Então, foi de muita valia, eu te agradeço muito. Estou muito feliz pelo nosso trabalho que nós desenvolvemos. E continua assim, querida. Muito obrigado, me sinto muito feliz, muito grato por nós ter conseguido atingir aquilo que eu mais queria. A postura de como se apresentar dentro da minha personalidade. Isso que eu achei interessante, eu quis desempenhar do que eu tenho como personalidade. Isso você me orientou e você me direcionou. E eu estou feliz por isso. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir a vida. Muito obrigado e vamos se falando. Te agradeço muito, tá bom? Um grande abraço. Aprender a falar uma língua fluentemente, a única coisa que a gente tem é achismos. Eu acho que a pessoa está querendo dizer isso pela entonação e pela expressão corporal. Mas isso é muito valioso. Esse achismo pode nos dar uma segurança incrível. E a gente precisa muito se apegar a isso. Tá? Então eu vou dar uma dica que um professor de teatro uma vez me estimulou a fazer isso, e eu, quando estudava, comecei esse hábito, e é algo que eu faço muito, que é, na época em Londres, né, sentar no metrô e não pegar o primeiro trem e ficar lá observando as pessoas, observando a expressão delas, tentando imaginar como é que tinha sido o dia delas, o que elas tinham feito antes, o que elas estavam, né? As pessoas no metrô de Londres leem muito, então às vezes é um pouco difícil porque elas ficam dentro do mundo delas, na leitura, no livro, né? Fazem isso hoje em dia também. Mas mesmo assim a gente prestar atenção de como as pessoas se expressavam corporalmente e começar a detectar, né? Ficar criando história na nossa cabeça, gente, né? Às vezes as histórias podem até ser engraçadas e divertidas, mas começar a prestar atenção em como as pessoas colocam o corpo delas para começar a visualizar mensagens, porque lembra que a gente já conversou sobre isso e foi o começo do vídeo aqui. Somente 6 a 7% da nossa comunicação é falada,
Então, a expressão corporal é algo muito importante, é uma porcentagem muito alta do que a gente entende, do que a pessoa está se comunicando com a gente, do que a gente está comunicando com as outras pessoas. Não esqueça que vocês estão comunicando com o corpo o tempo inteiro também, né? Então, prestem atenção. A expressão, eu acho que teatro deveria ser ensinado nas escolas, desde sempre, não só com alguma coisa extracurricular, né? Como algo que deveria ser estudado, as pessoas ter consciência da postura delas, de como se pôr na frente das pessoas, como falar na frente dos outros, não ficar com tantos medos, né? E aí tenho certeza que aqueles 1% de pessoas fluentes no inglês no Brasil já teria modificado aí já aí para uns 6, 7% já só na expressão corporal. Tô dando um chute aqui, né? Mas a gente precisa começar a prestar atenção. E no aprendizado de línguas, prestar atenção na expressão do outro pode nos trazer muitas informações. Aquele achismo, eu acho que ele ou ela está querendo me dizer isso, confiem e vão com fé. Sei que no começo é bem estressante trilhar esse caminho onde que a gente se sente muito inseguro, né? Porque tudo é achismos, eu mesmo estou estimulando as pessoas, eu acho que é e tem que confiar, mas se a gente passar esse comecinho difícil do achismo, o que tem do outro lado disso, da ponte? A fluência. Então a gente pode atingir a fluência em não só uma outra língua, como várias outras línguas, através de passar por esse pântano amedrontador que é não ter certeza nas palavras que a gente está estudando. E mais uma vez eu quero falar, Brasil, pelo amor de Deus, esquece um pouco tradução de palavras. Como é que quer dizer tal palavra em inglês? Pensem em estruturas, como é que eu falo isso para alguém, frases, situações, não palavras. Sai da 5ª série, Brasil. Tá? Com todo o meu coração, quando eu faço alguma crítica aqui para o Brasil, não é porque eu quero o mal, e sim é bem pelo contrário, porque eu quero que o Brasil saia deste número de 1% só da população falando inglês fluente, ok? Bora lá? Vamos juntinho então. Até o próximo vídeo. Da Italia noi siamo partiti, siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e nell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 un bel mascolino di fiori. E l'America noi siamo arrivati, noi abbiamo trovato né paglia né pieno, abbiamo dormito sul nulla.